Olá, turminha do terceiro ano A e B. Hoje a tia veio aqui falar da aula de História. A aula de História será sobre o município e os bairros. No município, na página 184, vamos ver. No nosso país, vivemos em um país democrático. Isto é, todos têm vez e voz na sociedade. Um município, ele é administrado por uma série de pessoas. Cada pessoa tem uma função essencial nesse processo. Então, vamos lá. Um conjunto de municípios compõe um estado. No nosso Brasil, existem 26 estados divididos em 5.570 municípios, além do Distrito Federal. Cada município, gente, é governado por um prefeito, tá certo? A sede da administração municipal é a prefeitura. Nela é que atuam o prefeito, o vice-prefeito e os seus assessores. Então, o prefeito é o chefe do governo municipal, ou seja, ele direciona e toma decisões importantes para a nossa cidade. No entanto, as decisões da gestão de todo e qualquer município quase sempre recebem críticas, ou seja, há pessoas que discordam de tais decisões do prefeito, né? Muitas vezes, cada gestão municipal costuma aplicar seu próprio plano de governo e não dá continuidade ao trabalho feito pela gestão anterior, um fato que reflete diretamente na vida dos cidadãos e que é motivo de críticas. Por exemplo, às vezes, o prefeito está fazendo a sua gestão, ele passa 4 anos nessa gestão, então ele começa várias obras e termina também várias obras, mas às vezes quando acaba os 4 anos, ele deixa alguma obra que não terminou, ou alguma ideia que ele quer para a cidade, mas o outro prefeito, quando entra, que é eleito, se ele desse continuidade às ideias do outro, seria melhor para o nosso município, mas às vezes isso não acontece. Às vezes ele deixa aquela obra parada e vai fazer as ideias deles, esquecendo que poderia dar continuidade àquela obra do outro gestor. Entenderam? É importante e necessário que a população procure se manter informada das ações da gestão municipal, cobrando dos políticos em quem votou que a sua posição em cada decisão seja que represente a vontade do povo. Então, quando a gente elege o prefeito, a gente também tem que ficar acompanhando se ele está fazendo tudo o que prometeu durante a campanha. Não só o prefeito, os vereadores, os deputados, estadual, federal, o presidente da República. Então, todos que são eleitos por nós, a gente sempre tem que estar acompanhando os projetos que ele disse que ia fazer para beneficiar o cidadão, tá certo? Um município, ele é composto de área urbana, que é a parte da cidade, e a área rural, que é a parte do campo. Então, tanto na cidade como no campo, há diversos bairros. Então, agora a gente vai dar continuidade à aula do município no livro da gente, tá certo? A gente vai ver algumas tarefinhas que tem que ser feitas. No livro da gente, na página 184 e 185, está falando dos municípios. Vamos ver as atividades. Então, vocês vão escrever de quais comunidades você faz parte. Então, vocês prestem atenção. A nossa primeira comunidade é a comunidade familiar. Também fazemos parte da comunidade escolar. No segundo, vocês vão fazer vão responder essas perguntinhas aqui no caderno de vocês. Tem assim: qual o nome do bairro onde você mora? O bairro é urbano ou rural? As ruas são pavimentadas, quer dizer, se as ruas são todas asfaltadas, tá, gente? Qual é a rua mais importante do bairro? E por que essa rua é importante? O bairro que vocês moram tem rede de esgoto? O bairro que você mora, há iluminação pública? Nele existem comércios no bairro? E de que tipo? Se
se o comércio é só lojinhas ou tem mercadinho, aí vocês vão especificando cada um. Há indústrias no bairro. O bairro tem escolas e hospitais. Existem áreas de lazer como praças públicas. Então aqui vocês vão fazer uma pesquisa na internet sobre os bairros do município onde você mora e vão anotar aqui o nome de alguns desses bairros que vocês pesquisaram, tá certo? Agora a gente vai dar continuidade à aula falando dos bairros. Então, dando continuidade, vamos lá. Os bairros urbanos. Um município geralmente é constituído por vários bairros e cada um deles apresenta características próprias. Então, vou passar aqui uma atividade para vocês. Em uma folha, vocês vão desenhar parte do seu bairro onde moram, ilustrando a casa, o entorno, o que há ao lado da casa de vocês no bairro. Depois, no caderno, vocês vão escrever um breve texto que explique cada um dos elementos representados. Então, quando vocês fizerem o desenho, os elementos que vocês desenharam, vão dizer, aqui é a farmácia, aqui é a indústria que fica, aqui é o mercadinho, minha rua fica paralela à pista. Então, vocês vão desenhar com muitos detalhes e especificar cada desenhozinho para te entender o desenho, tá certo? O bairro tem história. Vamos na página 188. Vejam bem, gente, todo bairro tem uma história. Da história de um bairro fazem parte a formação, o desenvolvimento e as mudanças que nele são feitas. No Brasil, existem bairros antigos formados há muitos anos. Então, no texto a seguir, o médico escritor Drauzio Varela, que tem no livro da gente, conta um pouco como era esse bairro na época em que ele era criança, por volta de 1940. Então, a gente vai ver essa historinha que ele contou do bairro dele. Ele fala aqui do Brás. O Brás é o bairro onde ele morava. Então, ele está dizendo assim: o Brás era um bairro cinzento, com ruas de paralelepípedo e poucos automóveis. Ao meio-dia, as sirenes anunciavam a hora do almoço nas fábricas. Como não existiam prédios, de toda parte viam-se chaminés e as torres da igreja de Santo Antônio apontando para o céu. Então, esse é o relato de Drauzio Varela. Então, eu quero que vocês façam a seguinte atividade. Vocês vão conversar com seus pais ou seus avós, né? E procurar saber como era o bairro que você mora, no tempo em que eles eram crianças. Então, eles vão dar muitos relatos desse bairro, como era antigamente, o modo de vida, como eram os carros, como eram as paradas de ônibus. Então, vai ser uma informação bem legal que vocês vão gostar de saber. Então, vocês vão escrever no caderno, que eu também quero ler, com o seguinte título, vocês vão colocar: meu bairro no meu tempo de criança. E não esqueça de colocar o nome do entrevistado, se foi papai, mamãe ou morador antigo que seu pai conheça, tá certo? Vamos ver aí as primeiras fábricas. Vários bairros surgiram ou foram transformados por causa da instalação das primeiras fábricas nas cidades brasileiras há cerca de 130 anos atrás. Essas fábricas foram instaladas, as primeiras foram as de tecidos, as de roupas, as de produtos alimentícios, entre outras fábricas que surgiram no bairro. Agora a gente vai dar continuidade à nossa aulinha, olhando o livro e vendo as atividades que tem para fazer, tá certo? Então, na página 188, temos aqui o bairro tem história. Então, a gente viu aqui o relato do Dr. Drauzio Varela sobre o Brás, que era um bairro cinzento, com suas ruas de paralelepípedo. Aqui no livro de vocês, na página 188, tem a foto do Brás na cidade de São Paulo, em 1930. Na página 189, dessa época para essa época daqui, o Brás mudou bastante, né? Hoje em dia, o Brás
na época de 2017. Então, daquela época até os dias atuais, houve bastante modificações no Brás. Então, vocês vão ver aqui a foto recente desse bairro, bem diferente da de 1930. Página 190 agora. Temos aqui a atividade. Observe as imagens abaixo, que mostram o mesmo bairro com duas épocas diferentes. Vejam bem, aqui é a vista, a vista aérea do bairro Centro, no município de Manaus, em que é possível ver o Teatro Amazonas e a Praça São Sebastião. No canto esquerdo da imagem, vê-se também o Palácio da Justiça, o município de Manaus, capital do estado do Amazonas, em 1940. Então tá essa foto aqui em vista aérea. A mesma foto, ou o mesmo local, desculpa, a vista aérea do bairro Centro, no município de Manaus, no estado do Amazonas, agora em outro tempo, em 2017. Vejam aí, na nossa imagem aqui, tem ainda o Teatro Amazonas, a Praça São Sebastião, o Palácio da Justiça, mas vocês podem observar como foi que o bairro ficou modificado. Na página 191 tem o seguinte: qual é o nome do bairro retratado? Onde ele fica? Então isso aí vocês vão responder. Na letra B tem o seguinte: vocês vão comparar essas duas imagens aqui e escrever 3 mudanças e 3 permanências no bairro representado. Quer dizer, coisas mudadas, mas coisas permaneceram. Então vocês vão colocar as mudanças e as permanências. Vocês podem ver que teve aumento de quantidade de casas, surgimento de edifícios, crescimento das árvores da Praça São Sebastião, não é? E coisas que ficaram, como a Praça São Sebastião continua no mesmo lugar, o prédio do Teatro Amazonas e o Palácio da Justiça também continuam no mesmo lugar. Então, prestem atenção. No segundo quesito, vocês vão ter que ter a ajuda de um adulto na família de vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa para descobrir qual é o bairro mais antigo do município onde vocês moram. Vocês pesquisem também as principais mudanças que ocorreram nesse bairro e quais foram as permanências. Então, vou escrever o nome do bairro e vai dizer o que foi que mudou e o que foi que permaneceu, tá certo? Depois vocês vão para a página 192, que fala sobre a vida no bairro em outros tempos. Então vejam aí, a gente viu que na página 188 o escritor Drauzio Varela comenta que por volta de 1940 as ruas do Brás eram de paralelepípedos. Isso ocorria porque naquela época serviços como asfaltamento de ruas ainda não estavam disponíveis em muitos bairros de cidades brasileiras. Então vocês vejam na foto aqui a seguir, ó, uma rua de paralelepípedo no centro de São Paulo, no ano de 1902. Depois vocês vão marcar um X no quadrinho que representa as características das ruas no lugar onde você mora. Se é asfaltada, se é de terra, se tem paralelepípedo ou se é outro tipo de pavimentação que a gente não sabe. Vamos ver agora as pavimentações. Nos dias atuais, as ruas dos bairros geralmente são asfaltadas ou de terra. Porém, em várias cidades brasileiras também são encontradas ruas e calçadas revestidas com paralelepípedos ou outros tipos de pavimentação. Aqui tem uma foto que retrata uma rua de paralelepípedos no município de Olinda, no estado de Pernambuco, em 2016. E essa foto aqui retrata uma rua também pavimentada com pedras, porém de formatos irregulares, no município de Tiradentes, no estado de Minas Gerais, em 2017. Vamos agora para a página 194. Vejam aí a iluminação. Por volta de 100 anos atrás, em muitos bairros das cidades brasileiras, as ruas eram iluminadas com lampiões, pois a eletricidade ainda não estava começando a ser usada aqui no Brasil. Então, quando escurecia, os lampiões das ruas eram acesos por uma pessoa encarregada desse trabalho. Então, todo dia, o acendedor de lampiões carregava uma vara comprida e, com ela, acendia os lampiões no alto dos postes. Então, a seguir,
Leia o que a artista Gerda Brentani, nascida em 1906, conta sobre a iluminação do bairro onde ela morava. Ela diz assim: eu me lembro muito bem a lâmpada a gás da minha infância, em 1909. Eu tinha 3 anos. Ao escurecer, eu observava pela janela os acendedores de lampiões na rua. Na página 195, vocês têm aqui fonte em foco. Então, os relatos são fontes históricas importantes para conhecermos o modo de vida das cidades brasileiras no passado. Leia os relatos de 2 pessoas que viviam na cidade do Rio de Janeiro por volta de 1920. O primeiro é de João do Rio, um jornalista, e o outro é de um músico chamado Donga. Vamos ver o primeiro relato de João do Rio. Ele fala assim: cinematógrafos é o delírio atual. Toda a cidade quer ver os cinematógrafos. Na cidade central, com a entrada paga a 2, 3 e a concorrência é tão grande que a polícia dirige a estrada e fica a gente esperando um tempo infinito na calçada. Donga diz o seguinte: lá em casa se reuniam os primeiros sambistas. Aliás, não há esse tratamento de sambista, e sim pessoas que festejavam um ritmo que era nosso. Não eram como os sambistas profissionais de agora. Era festa mesmo. Assim havia na minha casa, havia em todas as casas de conterrâneos de minha mãe. Eu fui crescendo nesse ambiente. Aqui vocês vão pesquisar alguns dados biográficos de João do Rio e de Donga e escrever no caderno, tá certo? E vou escrever também o que é possível para saber sobre a vida na cidade do Rio de Janeiro, com base nos relatos assim. Muitas vezes, para compreender um relato, é necessário pesquisar palavras desconhecidas. Então, pesquise o que significa cinematógrafo, tá certo? Na página 195. Na página 196 tem outra atividade para vocês fazerem. Tem assim: para conhecer melhor a história do seu bairro e como era a vida das pessoas que viviam nele, você pode entrevistar um antigo morador, como aquele exercício que eu pedi, tá certo? Tem assim: vocês fazem um roteiro para essa entrevista, né? Aí vocês podem perguntar a eles: há quanto tempo você mora no bairro? O bairro já teve outro nome? Se isso acontecer, for sim, vocês vão perguntar qual era esse nome, que era o bairro de vocês, certo? Quando você passou a morar no bairro, como as ruas eram iluminadas? Então ele vai dizer o relato de como ele chegou lá no bairro e a iluminação da rua, se era de lampião, se era diferente dos de hoje em dia. Na letra D, quais eram os meios de transporte que circulavam pelas ruas do bairro na época em que você se mudou para cá? Na letra E tem: ainda existem construções antigas no bairro? Quais são? Na letra F tem: algumas das construções antigas passaram a ter um novo uso? Para quem era usada antes? Como são utilizadas atualmente? Então, você se lembra de algum fato importante que aconteceu no bairro? Qual foi esse fato? E quando ocorreu isso? Então, a entrevista pode ser filmada ou gravada, ou também escrita, tá, pessoal? Depois, você pode selecionar os textos mais importantes. Anote no caderno o nome e a idade do entrevistado, assim como a data em que a atividade foi realizada. Então, vocês vão trazer essas respostas para mim no caderno, para a gente saber dos relatos de cada morador, tá certo? De cada um de vocês. No último quesito, na página 197, tem o seguinte: com base no que você aprendeu sobre o seu bairro na atividade anterior, vocês vão fazer um desenho representando o seu bairro no passado. Então, de acordo com todas as informações que essa pessoa passou para vocês vão fazer um desenho bem bonito, relatando de como era o bairro de você antigamente. Então, pessoal, a nossa aulinha hoje de História foi do caderno 2, do 3º ano, tá certo? Não esqueçam de fazer todas as atividades, as entrevistas,
as pesquisas, façam com o papai e mamãe com calma, tá certo? E não esqueçam, fiquem em casa. Logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai nos reencontrar, tá certo? Beijo no coração de vocês, amor.